Olá, pessoinhas! E chegamos ao segundo vídeo da série Vozes da Minha Cabeça. No primeiro vídeo, eu falei sobre a realidade que muda a depender do observador. Mas quem é esse observador? Né? Como se forma esse observador? O eu, ele se forma para sobreviver. Antônio Damasio diz que o cérebro cria um eu para proteger o organismo. O ego ele é tipo uma série de armaduras, só que ele não é o vilão. Ele faz isso para te proteger, basicamente. Porque ele tem medo de morrer, ele tenta te manter vivo a qualquer custo. Só que isso muitas vezes domina, prende, limita. Você acha que não pode mais, que não pode ser mais, que não consegue mais. É assim, é como se ele fosse um dragão que ele protege o reino, mas ao mesmo tempo, sem ninguém perceber, ele também mantém aquelas pessoas presas naquele lugar, porque o dragão não sabe distinguir quem que é do reino dele e quem é de fora, entende? Então ele vai botar fogo em todo mundo, não tá nem aí quem que é quem. É basicamente o ego. Ele tenta te manter vivo a qualquer custo, que no caso seria o reino, tenta proteger o reino a qualquer custo. Ele não para analisar, né, se as pessoas que estão ali dentro iriam ficar melhor fora, ou seja, iriam evoluir, né? Você saindo daquela situação iria evoluir. E aí ele tenta tacar fogo do mesmo jeito. E aí acontece o quê? Cartaz. O que é catarse? Cara, isso é complicado. Aristóteles, ele chama as cartazes de purgação de emoções. Então, por purgação já liga purgatório, vocês devem imaginar. Freud diz que o inconsciente ele busca liberar essas tensões reprimidas e Jung ele diz que é um olhar para o desperto. Catarse ele é o sentir. E o que é esse sentir? Ele é liberar, ele é chorar, ele é escrever, ele é gritar, ele é deixar a energia sair. Ele é você perceber o que estava acontecendo. É você perceber que você estava se prendendo, que você estava se limitando. Você falar, chega. É aquele momento que você dá o basta. Muitas vezes a gente chora, a gente grita. E olha, eu vou dizer, acontece tanta coisa ruim. Quando você tenta sair do lugar onde você tá, só que depois de um tempo você percebe que independente de você estar passando por catarse ou não, aquelas coisas ruins iriam acontecer, só que você liga aquilo a catarse. Porque a gente não percebe que inconscientemente a gente repete padrões que não aconteceriam se a gente já tivesse percebido que aquilo é autodestrutivo. Que foi o que eu falei no primeiro vídeo, que eu sempre achava que ia acontecer alguma coisa ruim e não vai, nunca acontece, cara. É porque a gente, né, no meu ponto de vista, manifesta as coisas, o nosso viés de confirmação faz com que aquilo aconteça. Por exemplo, eu não queria fazer muito barulho e o meu gato tá chorando, né? O famosíssimo Hélio Couto, ele fala que quando você percebe que você libera o que está aqui dentro, que está lá atrás guardado, o de fora começa a se alinhar, ou seja, você consegue perceber que as coisas não davam certo porque você fazia com que as coisas não dessem certo. E aí, esses tempos eu vi uma postagem, faz tempo já,
que era assim, toda vez que você tentar sair do lugar onde você tá, o passado vai tentar te puxar de volta. Por quê? Porque o teu subconsciente, ele sempre vai querer ficar num lugar seguro, por mais que aquilo seja uma bosta. Agora vem a parte mais fascinante, a manifestação. William James diz que mudando nossas atitudes mentais, podemos mudar as nossas vidas. Oh! Ou seja, liberar, observar e sentir. Se sentir o quê? Melhor, mais leve, sentir que de fato a gente não faz mais aquilo que estava atrapalhando a nossa vida e que de fato a gente vai conseguir sim conquistar aquelas coisas. E aí a gente vai o quê? Preparar o terreno para materializar as coisas. Porque tudo que é material precisa primeiro ser mente. Vocês já me ouviram falando isso nos outros vídeos. Lao Tse diz que o que você pensa, você se torna. O que você sente, você atrai. O que você imagina, você cria. Pensa comigo. O cara, olha que brilhante que foi o criador da Apple. Olha a imaginação desse cara. E tem que ser uma pessoa muito negacionista para dizer que energia não existe, que ondas não existem, sendo que a pessoa tem micro-ondas em casa, que às vezes tem rádio no carro, usa o Bluetooth do celular, tá conectado no Wi-Fi. Tem que ser uma pessoa muito negacionista para falar isso. Então, sim, as ondas de manifestação, elas são liberadas sim pelo seu mental, mas aí você tem que pensar coisas boas de que é possível, mas não adianta você ficar repetindo, se você mesmo não acredita naquilo, daí não adianta de nada, você vai ficar numa briga constante com a tua cabeça, vai pirar, vai enlouquecer. Aí, beleza, então, eu quero tal coisa, não importa como. É um pensamento, né? Você sabe que aquilo vai acontecer, não importa como, você vai dar o primeiro passo e o resto vai se alinhar. Porque se você tentar controlar absolutamente tudo, vai ser o teu ego. E você vai voltar a estaca zero ou você vai meter uma força em cima desse negócio aí que não vai dar certo. Ah, não tá parecendo coach motivacional, gente, mas é verdade. É verdade. Quantas vezes eu fiz isso? Eu queria um curso que tinha um valor muito alto. E aí eu falei, eu vou fazer esse curso, não importa como. Eu vou falar pra outra pessoa que eu vou fazer. Eu vou fazer. E eu fui lá e falei. Eu ganhei esse curso. E eu queria há muito tempo fazer. E assim, as coisas vão se alinhando para que aconteça. Agora, se eu tivesse feito o que eu fiz em outra situação, que eu me manquei nesse exato momento, não teria dado certo. Entendeu? A gente precisa ter a concepção de que sim, precisamos ter objetivos, né? Propósitos, na verdade. Objetivos, para alcançar esses propósitos, precisamos ter uma ação, né? Principalmente que nos trave de crenças, por exemplo. A minha crença com esse curso era que eu não iria conseguir pagar porque o valor era alto, né? E eu falei, não importa. Foda-se, eu vou fazer esse curso. E eu consegui o curso. Então, assim, é se liberar de crenças, entendeu? Beleza, então dei o primeiro passo. O que eu faço agora? Não faça nada. Fazendo tudo. Não.
Tem um poema que se chama Carta pra Zézi. É o melhor poema que existe. Que ele diz assim. Eu vou ler pra vocês um pedacinho. Seguinte. Das poucas linhas da tua carta, 12 frases terminam com um ponto de interrogação. São, portanto, perguntas. Respondo algumas. A solução concordo. Não está na temperança. Nunca esteve nem vai estar. Sempre achei que os dois tipos mais fascinantes das pessoas são as e os santos. E ambos são inteiramente destemperados, certo? Não há que abster-se. Há que comer desse banquete. Zézi, ninguém te ensinará os caminhos. Ninguém nunca te ensinará os caminhos. Ninguém nunca me ensinou caminho nenhum. Nem a você, suspeito. Avanço às cegas. Não há caminho a serem ensinados, nem aprendidos. Na verdade, não há caminhos. Lembrei de uns versos de um poema de um poeta peruano. Será flarejo? Não estou certo. Caminhante. No hay caminho. Se hace caminho al andar. Ou seja, não tem fórmula mágica. Cada pessoa vai aprender a manifestar da sua maneira. Ah, mas tem técnica de não sei o que, não sei o que. Sim, funciona para muita gente, mas enquanto você não liberar das suas crenças limitantes de que você não consegue, tudo vai continuar sendo como diz no poema, tudo é maia, ilusão, samsara, ciclo vicioso. Mas continuando no final, quase no final do poema. Você me pergunta, o que eu faço? Eu digo, não faça nada, fazendo tudo. Acordando todo dia, passando café, arrumando a cama, dando uma volta na quadra, ouvindo um som, alimentando a pobre. Você está ansioso e isso é muito pouco religioso. Pasme, acho que você é muito pouco religioso. Aqui não se fala de religião. Procure esse poema para ler inteiro, né? Ou ouvir, tem até um vídeo no YouTube dele. Eu acredito que esse seja o melhor poema que existe para mim, porque tem um valor sentimental muito grande. A pessoa sabe por quê. Mas é porque fala sobre as belezas estarem de fato no caminho. Você vai conseguir sim conquistar tudo que você quer, manifestar tudo que você quer e se desprender de crenças a partir do momento em que você começa a entender que o valor real, a abundância da vida, ela tá em desfrutar das felicidades que tem no caminho. Às vezes as pessoas não percebem o quão abundantes elas são de ter uma casa, de ter os gatinhos gritando, de ter alguém para abraçar, de ter alguém que diz que ama elas e de poderem dizer eu te amo. A parte do observador que liga a física quântica e a religião, eu não digo religião porque religião se liga à doutrina, né? Mas eu digo espiritualidade, né? Isso é minha cabeça. A espiritualidade, ela diz a questão de amor genuíno, né? Sem esperar em troca, porque quando eu vejo a Bíblia de uma forma diferente, as pessoas usam a palavra para seguir a palavra, eu leio como se fosse uma parábola ou algumas coisas a serem interpretadas mais a fundo, entende? Busque o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Para mim, o reino dos céus seria a nossa própria consciência, ou o nosso eu interior, né? A centelha divina, como diz o Hélio Couto. E aí sim você vai ter as abundâncias da terra, aqui do mundo material, porque, gente, não adianta acumular riquezas e riquezas, não adianta falar que dinheiro não importa, importa sim, que
É muito importante você poder viajar, poder descansar a tua cabeça com as contas pagas. É sim. Mas também não adianta você ter rios de dinheiro e ter uma doença incurável, entendeu? Tipo, porque não tem dinheiro no mundo que vá pagar a cura dela. Porém, você ainda assim vai poder aproveitar as pessoas que estão do teu lado, entende? Porém, vamos dar sequência aí nesse assunto de espiritualidade, parábolas, física quântica e psicologia e a construção do eu no próximo vídeo, que está muito completo. Tchau pra vocês.